Oi, gente! Eu vou gravar esse vídeo sozinha, porque é um livro que eu gosto, é uma série que eu gosto bastante. Vocês estão vendo aqui, que é Acesso aos Bastidores, que é da Olivia Cunning, Olivia do jeito que vocês acharem que deve ser falado. A Lari tá sentada aqui do lado, tá? Só tô aqui, ela tá aqui. Diga oi, Lari. Oi, gente. A Lari tá aqui do lado me dando apoio moral, porque eu sempre fico com vergonha de gravar vídeo sozinha. Vou tentar ser o mais breve possível, mas como eu falo bastante, eu vou falar de uma série de livros, vai ser uma coisa meio complicada. Mas eu vou falar desta série aqui, que foi lançada no Brasil pela Paralela. Ela comprou todos os livros, são 6 livros até agora, a autora está escrevendo o 7º, tudo bem? Se você, cara amiga que está vendo esse vídeo, não gosta de sexo explícito nem detalhes gráficos, o vídeo acaba aqui pra você. Um beijo. Se você é do meu grupo que gosta do negócio entrando e saindo, igual o vídeo que eu fiz da outra vez, continua aqui comigo e vai ver o quanto de besteira eu vou falar. Vamos lá. Esse livro que eu acabei de mostrar é uma série chamada Sinners on Tour ou Sinners on Tour. Vai depender do que você quer falar. Eu geralmente falo Sinners, mas em inglês seria Sinners. Sinners é uma banda de rock, tá? Formada por 5 integrantes, onde a Olivia era... Vou contar um pouquinho da história da autora. A Olivia, ela era muito fã do Avenged Sevenfold, que é uma banda de rock. E ela ficou tão apaixonada pela banda que ela queria saber como é que eram os bastidores, como é que funcionava uma banda de rock. Se você já tem mais de 25, entre 23 e 24 anos, você deve ter crescido com histórias do Guns N' Roses. Quando eu li Acesso aos Bastidores, eu pensei muito no Guns, porque tinha muita história de group, do Axl pegar a gente, do Axl dispensar a gente, ao longo do tempo. Do Guns, do AC/DC, do Aerosmith, do Bon Jovi. Até hoje a gente sabe que nesse mundo aí deve rolar muita coisa da mulherada que mostra os peitos pra poder ter acesso aos caras. Reza uma lenda forte que quando você dorme com o Axl Rose, ele passa a te ignorar, né? Tem uma amiga que é muito fã, que seguia os caras, que ela fala que se você é muito fã e o Axl te conhece, se você dormir com ele, no próxima vez que ele vier no Brasil, ele vai cagar pra você. Mas como eu não sou fã de Guns N' Roses e nem quero dar pro Axl Rose, que seja, não é? Então a Olivia, como muito fã, tipo a gente, ela acabou escrevendo, ela imaginou o mundo, como é que seria nos bastidores de uma banda de rock. Aí ela escreveu 5 livros. O primeiro livro foi lançado no Brasil, que é o Backstage, né? Access of Backstage, que era em inglês, em português com acesso aos bastidores, que é a mesma tradução, que é o primeiro livro, que conta a história do Brian Sinclair e da Myrna. Eu não lembro sobre o nome da Myrna. Myrna Evans, tem uma colinha aqui, tá, gente? Myrna Evans é o nome dela. O Brian, todo mundo nos livros chama ele de Mestre Sinclair, ele é guitarrista, ele é filho de uma lenda da guitarra também, o cara é incrível, o pai dele. A Myrna é professora de psicologia e de psicologia sexual, de educação sexual, tanto que nos livros, o Seds, que é o guitarrista, chama ela de professora de sexo. E a Myrna usa os acordes de guitarras do Brian para dar aula sobre sensualidade. Um dia ela tá numa cidade, entra no hotel que ela foi dar uma palestra, passa pelo bar e vê o quê? A banda inteira. Imagina você tá andando no hotel e dá de cara com a banda toda que você gosta, sei lá, o One Direction, o Maroon 5, entendeu? Algo do tipo. E aí ela para e muito atrevida, cara de pau, vai lá e começa a conversar com os caras. Um dos caras muito bêbado, que é o Brian, começa a se interessar por ela e ela acha que é brincadeira, porque a menina tem 35 anos e o Brian tem 28, então ela é uma mulher mais velha, ela já foi casada, ela teve um casamento bem conturbado, porque o ex-marido era maluco, muito ciumento, dizia que ela não podia fazer certas coisas. Ela chegou a parar no hospital por causa desse ex-marido até que eles se separaram. E aí ela conhece o Brian, começa a ter um relacionamento de horas, porque no dia seguinte ela tem que ir embora, porque a banda tá em turnê e ela não. E ela desenvolve um relacionamento com o Brian. Aí ela conhece um cara que ela pode fazer tudo aquilo que ela imaginou uma vida inteira. Ela é muito presa sexualmente por causa do ex-marido e ela encontra um cara que de todos os livros que eu já li, de todos os eróticos, todos os pornôs, sabe, desde o Mamãe até a pornografia seca, que é o estilo de livro da Olivia, eu nunca conheci um personagem tão sexualmente experimental quanto o Brian. O Brian, ele não se incomoda em experimentar coisas.
Então, se você teve um problema com Crossfire daquele momento, saiba que Brian não tem problema. E Brian gosta, tá? A Myrna vai lá e ó, no Brian. Se minha mãe estiver vendo esse vídeo, eu vou ficar com um pouco de vergonha. Muita gente pode não ter gostado tanto da escrita da Olivia, porque ela é uma escrita seca. Não é um erótico romântico. Só aqui pra provar isso, que eu li 80 páginas e falei, esse negócio é muito ruim, tchau. Não é que é ruim, tá, gente? É que é uma escrita é chata. Não é ruim, é chata. Eu não gostei, não fez meu tipo de livro. Mentira, é maravilhoso. Eu li 6 livros em 4 dias. Eu li 2 livros em uma noite, pra vocês terem noção. Não é que é uma escrita chata, não é uma escrita ruim. O que eu acho da escrita da Olivia é que a Olivia não tem mimimi. A Olivia não floreia. Você quer transar, a gente vai transar, mas vai transar com força e sem limites. Então ela é muito seca. O livro tem detalhes gráficos que tem hora que você tá lendo e eu faço, gente do céu. Você entra na situação. Então não agradou a Lari, porque a Lari queria uma coisa com mais florzinha e menos detalhes gráficos. Me agradou porque... Não foi isso. Esse não é meu problema. A Lari não gostou mesmo, gente. Não é, gente. Tipo, por exemplo, se você pegar... Não vou lembrar um livro agora. Eu vou falar 2 livros que lembram. Porque, por exemplo, eu não li 50 Tons de Cinza, então não dá pra comparar. Mas eu vou comparar a Submissa, que a Mayra não gosta. A Submissa, o jeito da Tarasu falar de sexo é uma coisa... O jeito de falar, por mais que ela fale abertamente, faça coisas que normalmente as pessoas não fazem. Não fazem ou não falam que fazem. Ela fala de um jeito... Ela dá uma floreada, assim, mas de um jeito. Já a Olivia, a Silvia, ela já é conhecida por ser um pouco mais aberta. A Olivia é muito mais aberta que a Silvia. E vai, e fez, e coloca, e não sei o quê. E a Silvia ainda eu já acho um pouco exagerado. Eu gosto. Daí vem a Olivia, que faz um negócio ainda muito mais exagerado. Ela é muito seca, é muito... E vai, e foi, e colocou, e não sei o que. E eu fiquei tipo, que coisa chata de ler. E eu gostei bastante. Então, assim, o primeiro livro gira em torno de um único integrante, que é do Brian. Uma história liga a outra, tá? Eles acabam numa determinada parte que começa um outro. E aí a Myrna, ela quer se libertar, entendeu? Sexualmente. Ela quer fazer coisas que ela nunca fez na vida dela em relação a sexo, tá? Não pense que ela é maluca, que sai roubando, pichando, nem nada. Ela quer poder se libertar sexualmente, transar do jeito que ela quiser, com ou sem coisa, com mão, sem mão. E aí ela encontra o Brian, que é sexualmente experimental, que tem um problema sério. A Larissa ficou olhando porque a vizinha dela ficou me ouvindo falar sexo, daqui a pouco a mulher aparece. Aí ela encontra o Brian, que é um pouco retraído, porque ele já teve outros relacionamentos onde ele sofreu, mas aí ele não liga, ele quer experimentar e ele vai. Então o primeiro livro gira em torno da Myrna e do Brian, o mestre Sinclair. O primeiro livro já foi lançado no Brasil. O segundo livro se chama Rock Hard, que é do vocalista, o Sad Lionheart, e da Jessica. O Sad é vocalista. E o segundo livro já tem menos sexo que o primeiro, porque gira em torno de um romance mais bonitinho. O Sad é apaixonado pela Jessica, mas ele é muito ciumento. Ele pede ela em casamento na frente da banda inteira de um show e ela diz que não. Aí eles se separam. Aí gira em torno... Aí a banda inteira tenta ajudar. Ela vai ser stripper, ele vai parar em Las Vegas e ver um show dela, tira ela do palco. E o Sad é todo grandão, assim. A descrição é que ele é careca, todo forte, assim. Eu mentalizo uma coisa meio Vin Diesel, sabe? Grande, careca, poderosão, assim. Tirando as fotos que saíram do Vin Diesel essa semana dele meio buchudo, mas não pega nada, ele já teve tempo bom. Aí o Brian e a Myrna continuam aparecendo, mas aí esse já é o segundo livro. Acredito que a Paralela deva lançar até o final do ano este livro, porque se ela lançar um livro por ano, não faça isso comigo, por favor. Lembrando, eu li todos os livros porque eu comprei no Amazon, tá? Como eu queria ler loucamente os livros, eu fui lá, terminei de ler o primeiro e já saí comprando horrores para poder ler. O terceiro livro, que fala do meu senior favorito, é o Hot Ticket, que fala do Jace Seymour e da Angry. O Jace também é muito novinho, ele é o baixista da banda. No livro ele tem em torno de 23, 24 anos e a Angry tem 28. A Angry é uma... Como é que eu posso? Uma dominatrix. Mas é só meio que uma personagem. Ela tem uma masmorra, ela bate nos caras.
E o Jace também gosta disso. Nos livros ele costuma carregar uma mala que ele fala que é a mala do prazer. E você fica meio que tem nessa mala do prazer. E rola um chicote, algema, vela, bebida, fruta, olho vendado. Então se você deu uma curtida num livro nesse nível, você vai gostar muito do Jace. O Jace é o meu Signers favorito. É o livro que eu tenho no celular e que eu leio sempre que eu posso. O Jace tem um problema muito sério de bloqueio. Por isso que ele gosta de sentir dor, é mais ou menos aquele amigo lá daquele outro livro, que eu não vou falar o nome agora, mas é mais ou menos aquela história. Ele gosta de sentir dor pra poder, sabe, se sentir melhor, pra tirar um pouco do sofrimento dele. Aí ele conhece a Angry, se apaixona por ela, tem todo um romance bonitinho. A banda continua presente, eles continuam fazendo turnê, eles continuam transando. O Jace transa muito, tá? Pra avisar. Outra coisa, se você não gosta de homenagem, se você não gosta de coisinhas nas brincadeiras, meu sexo, lá uns negocinhos pra brincar, vai ter um sério problema, porque todo mundo nesse livro curte algumas coisas. A gente tem cena de homenagem, tem cena onde o cara pede pro amigo segurar a menina e ele continua transando. Eu não disse um detalhe muito bacana da Myrna e do Brian, é que quando o Brian transa com a Myrna, ele ouve uma música. Então toda vez que ele transa com a Myrna, ele compõe. Tem até uma cena que ela tá pelada e ele pega uma caneta, está transando com ela, ele pede pro Eric segurar a Myrna enquanto ele transa com a Myrna. E ele começa a escrever no corpo da Myrna, assim, no ombro, no colo, porque ele tá ouvindo a música. E todo mundo brinca que os que começam a se apaixonar na história, eles precisam ouvir música também. Isso acontece mais ou menos com o Jace e a Angry, que é o terceiro livro. O quarto livro conta a história, que é o I Can Beat, que conta a história do baterista, que é o Eric Stick, e da Rebecca. O Eric, ele é órfão, ele encontra a banda como uma salvação pra ele, e ele se dedica na banda. Ele é rico e tal, mas ele ainda tem aquela coisa de ter sido órfão, abandonado, minha mãe gostou dele. Aí acontece um acidente no terceiro livro, e uma pessoa fica cadeirante e precisa sair da banda. E aí a irmã desse sonoplasta, desse engenheiro de som, a Rebecca, entra na história. Só que a Rebecca é apaixonada pelo Trey, que é um outro personagem. E o Eric se sente mal, porque todo mundo gosta do Trey, mas ele também quer gostar de alguém. E ele se apaixona pela Rebecca. E ele tenta conquistar a Rebecca nisso. A Rebecca teve câncer no útero e ela tira o útero. E ela tem uma placa no útero. E ela tem problema sério com o sexo, né? Ela acha que o cara não sente nada. E aí ela tenta... A Larissa tá fazendo uma cara estranha pra mim. Ela se sente menos mulher porque ela não tem útero. Aí ela conhece o Eric, que é todo amorzinho, parece o cara mais grosso da história. No decorrer da história você vai saber que o Eric é um voyeur, ele adora olhar. Ele tem, no terceiro livro do Jace, ele ainda brinca que ele não gosta de pornografia, porque a pornografia não tem barulho real e não tem cheiro. Meio estranho, mas por isso que ele é voyeur. E aí, conforme ele consegue transar com a Rebecca, ele gosta de ver como é que entra, como sai, o barulho. É meio estranho, mas tem gente que gosta de tudo. E eles tratam com uma naturalidade que não tem problema nenhum. Então esse é o quarto livro, que é o I Can Beat, que beat de bateria, lá que ele é baterista. O último livro fala do Trey Miles, que é o guitarrista, o cara mais bonito da banda, o mais desejado, o que pega todo mundo e o que é bissexual. A Olivia trata de um assunto que pouquíssimas autoras tratam. Como é que o cara que é poderoso, que é incrível, também é bissexual. Na história, o Trey, ele tem uma paixão por um dos integrantes da banda, que eu não vou contar quem é, porque vai dar um spoiler muito grande, mas ele é completamente apaixonado por esse integrante. Ele é amigo, muito amigo desse integrante, tanto é que ele faz uma homenagem com esse integrante, a parceira dele e o integrante, e depois do sexo ele beija o integrante, e o cara acha que quem beijou ele foi a parceira, não foi o Trey. A banda inteira percebe que ele é apaixonado pelo cara, mas ele esconde isso a vida inteira. E aí ele tenta tirar esse lado homossexual dele e ficar só com uma mulher. Aí ele se apaixona pela Regan Elliott, que é uma guitarrista da banda do irmão dele, que a autora também está escrevendo uma história, mais 6 livros, sobre uma outra banda, que é a banda do irmão do Trey.
E aí, no decorrer da história, o Trey, ele tenta se livrar do lado homossexual. Só que a Regan tem um melhor amigo chamado Ethan Connor, que quando a Regan começa a ficar famosa, o Ethan vai ser segurança dela. E aí os três passam a conviver demais. Um dia a Regan percebe que o Trey tá muito mal, e aí ele conta pra ela que ele é bissexual. E aí a Olivia trata de um assunto que é o poliamor, que pra mim é uma coisa muito difícil ainda de entender. Como é que eu amo uma pessoa e como é que eu amo outra pessoa e nós três vivemos bem. Eu já assisti documentário, eu fui pesquisar sobre isso. E ela trata o poliamor de um jeito muito bacana, onde não é a bissexualidade só. A pessoa, ela consegue amar duas pessoas que também conseguem amar outras duas e se sentir bem. Porque não é só você amar uma outra pessoa, você amar mais duas pessoas. Essas outras duas pessoas que você ama também precisam se encontrar e amar uma outra. Ficou meio estranho que eu expliquei, mas é mais ou menos isso. E aí a história do quinto livro fala de poliamor. Então eu vou repetir, se você não gosta da coisa da bissexualidade, de homenagem, de brinquedinho, de mão, de sexo duro, você vai começar a ler uma coisa que não vai te agradar. Eu gostei bastante da leitura, a forma com que ela trata. Os 5 integrantes da banda são muito sexualmente divertidos, experimentais, eles não se incomodam, eles fazem coisas, eles transam um na frente do outro, não é pra se exibir, porque a situação faz com que isso aconteça. A Lari tá olhando pra mim, eu estou ficando com vergonha. Não tô, na verdade tô pensando em outra coisa, não tô nem... Que bom. Então é mais ou menos isso. Aí tem o último livro, que é o Signers et Altar, ou et Altar, vai depender de como a gente vai falar. Conta a história do quê? De como acabou os 5 relacionamentos. Se casou, se não casou. A Lari tá vendo se tá filmando. Se casou, se não casou, na lua de mel, como é que ficou. Esse 6º livro é muito bacana, é muito fofinho, onde conta como é que acaba a história de cada um. Aí a Olivia, não contente de 6 livros, ela está escrevendo o 7º, onde seria a turnê dos Signers na Europa, com todas as esposas, com todas as crianças, com todos os integrantes. Pensa assim, 20 pessoas na Europa em um único livro. Esse livro ainda não tem data para lançamento, porque ela ainda está escrevendo. Nos sites que postam essas coisas, não tem ainda, só tem que ela tá escrevendo, tá? A Paralela comprou todos esses livros, mas eu não sei quando ela vai lançar. Deixo aqui o meu pedido para a equipe da Paralela que traga a Olivia para o Brasil na Bienal ano que vem. Estarei lá esperando. Uma coisa que eu achei muito bacana da Paralela foi que essa série foi indicada por fãs. De tanto os fãs pedirem, a Paralela trouxe. O que eles fizeram? Agradeceram as fãs na capa. Ao invés de colocar que as recomendações foram de autoras, foi do New York Times, foi do Raio que Parta, eles colocaram as fãs. Achei isso muito legal, um ponto positivo para a Paralela foi colocar aqui, ó, eles colocaram: atendendo a pedidos, finalmente o primeiro livro sobre a banda mais sensual de todos os tempos. Recomendação dos fãs. A Carolina Cristina Oliveira colocou: adoro a série porque os caras são divertidos, sexys, e quando se apaixonam não existe mais nenhuma outra garota. E é realmente assim. Quando eles gostam, eles gostam. Então é uma leitura que eu recomendo se você gosta desse estilo. Se você não tem problema com sexo duro, com descrição e com detalhes gráficos. Se você quer uma coisa mais romântica, mais fofinha, tem outros eróticos para você ler. Eu indico, eu li os 6 livros em 4 dias. Eu lembro que eu li Hot Tickets e o Wicked Beat, que é do Jace e do Eric, em uma noite. Eu comecei a ler, tipo, no sábado, 7 da noite, e parei de ler o quarto livro no sábado, no domingo, 7 da manhã. Ainda fiquei brava porque eu tinha que dormir e eu não queria dormir, eu queria continuar lendo os livros. Então foi bem bacana. A minha recomendação de livro erótico, muito, muito forte, é Signers on Tour. Se você já leu, comenta aqui embaixo. Se você ainda não leu, lê e me diz. Olivia é maravilhosa. Olivia tem uma série que ninguém comprou no Brasil ainda. Alô, Paralela, compre. É uma série que já tem 12 livros e o total são 19. Só que ela fala... São casais também. São bem bacanas. Ela tem o Signers e ela tem a banda do Trevor, que é o irmão do Trey, que eu não consigo lembrar o nome da banda agora. Mas o primeiro livro da banda... Êxodos End. Isso, a Lari lembrou. É Êxodos End.
São 6 livros, 5 livros. O primeiro saiu dia 30 de julho, mas ainda não tem em português. Eu não sei se a Paralela vai comprar. Eu ainda não comprei em inglês pra ler, porque eu estava esperando pra ver as reviews, como é que vai ficar. Então, se você não está fazendo nada aí e quer um livro bacana, divertido, mas com muito sexo, leia Acesso aos Bastidores. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Se a sua amiga está em dúvida de como ler e do que ler, compartilhe e fala para ela ler Sinners. Não queiram o Jace, o terceiro livro, o Jace é meu. Tchau, gente!